hoje é: você já foi rejeitado? Dificilmente nós vamos encontrar alguém que nunca tenha sido rejeitado na vida, em alguma área. Muito difícil. E a questão principal é como nós lidamos com a rejeição. O quanto a rejeição gera de ferida nas nossas vidas. Eu, particularmente, tive uma experiência maravilhosa alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, onde eu pude viver uma experiência, fazer um mapeamento da minha própria vida, né? Quer dizer, com uma equipe de conselheiros que eu vivenciei lá em Almirante Tamandaré, na base do Jocum, através de uma equipe de conselheiros, eu pude viver um mapeamento da minha vida. E quando foi feito esse mapeamento, eu identifiquei que eu tinha algumas feridas dentro de mim, feridas de rejeição, desde a minha infância até a adolescência, juventude, fase adulta, casou, pastor, igreja e tantas coisas foram acontecendo, vida profissional. E as feridas que durante esse processo todo foram entrando na minha vida e que eu não sabia como lidar com elas, elas me machucavam, elas me feriam e eu acabei tendo resultados muito ruins em algumas áreas da minha vida por causa dessas feridas. Então as feridas, além de me machucarem, prejudicaram a minha vida. Quer dizer, prejudicaram pessoas próximas, pessoas amigas, familiares, irmãos de igreja. Tantas pessoas acabaram sendo machucadas, porque aquele que é ferido fere. Aquela pessoa que tem uma ferida latente, aberta, ainda que muitas vezes encoberta, passou um pano ali, ela vem uma hora sangrar. Então, a rejeição é algo que nós precisamos combater, nós precisamos vencer. Uma das pessoas, talvez a pessoa mais rejeitada da história da humanidade foi o Senhor Jesus. Eu até separei um texto aqui. Paz aos que estão chegando, irmão Daí, irmã Tereza, Juliana, Débora, Andrei. Deus abençoe a todos aí. Então o texto que eu separei, Salmo 118, versículo 22, fala assim: a pedra que os construtores ou edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que foi rejeitada foi o Senhor Jesus Cristo. Ele tornou-se a pedra de esquina, a pedra angular, onde toda a edificação do plano de salvação, de libertação, de vitória, constituída sobre a alma humana, para que nós possamos conquistar tesouros no céu, vitórias no céu, moradia no céu, foi através de Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é o alicerce, é o fundamento. O fundamento está no Senhor Jesus. E o texto que nós lemos aqui diz assim, que ele foi rejeitado. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado. Como Jesus lidou com a rejeição? E como eu e você lidamos com a rejeição? Essa é a questão. A rejeição é algo que faz parte, é inerente à vida humana, e nós vamos ver aqui. Como eu lido com as rejeições? Como que eu lido com as situações da minha vida? Quando nós fazemos o estudo de Josué, se eu não estou enganado, no capítulo 4, nós estudamos a lei dos 2 altares. Quando os israelitas, eles vão atravessar o Jordão e eles pegam as pedras do meio do Jordão, eles edificam um altar dentro do Jordão e eles pegam 12 pedras, edificam um altar no meio do Jordão e eles pegam 12 pedras e passam o Jordão e em Gilgal eles edificam um altar ali. Então, o altar interno e o altar externo. O altar interno é o que Deus pensa de você. Nós vamos falar sobre isso. O que Deus pensa de você? O que você pensa de você? O que as pessoas pensam de você? Mas o que importa, quando eu edifico, quando eu começo a entender os planos e propósitos de Deus na minha vida, é o que Deus pensa a meu respeito. O altar que eu edifico, o altar externo, é o testemunho que eu dou, que você dá, de Deus na sua vida. Então o altar externo é a exposição do testemunho de Deus na nossa vida. O altar interno é aquilo que Deus está pensando de mim, como Deus me vê, independente de como as pessoas me enxergam e como eu passei a acreditar naquilo que as pessoas falam de mim. Ninguém, meus irmãos, terá uma condição de vida vitoriosa se não aprender a lidar com as rejeições. Você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que aprender a lidar com as rejeições que você sofreu na vida, que você sofre na vida e que você vai sofrer na vida. Para vencermos, enfrentarmos,
são esses desafios das rejeições, eu separei assim como duas coisas, os externos e os internos. Os externos são as nossas crises circunstanciais, são circunstâncias da vida. Os internos são crises existenciais, são as coisas que estão dentro de mim. Então eu vou pegar um texto aqui e vou ler rapidamente Deuteronômio capítulo 1, vou ler de 21 a 32, tá ok? Deuteronômio 21, capítulo 1, de 21 a 32, diz assim: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de vocês. Sobe, tome posse dessa terra. Como te falou o Senhor Deus dos teus pais, não temam, não te assustem. Então, todos vós, é Moisés falando, todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, as cidades que devemos ir, para entrar na terra prometida. Então Moisés falou: isso me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra, que era maravilhoso, nas suas mãos, e trouxeram e informaram, dizendo: é boa a terra que o Senhor tem nos dado, é boa. Porém, vós, Moisés falando, não quiseste subir. Vocês foram rebeldes ao mandato do Senhor. Deus mandou e vocês não quiseram subir, vocês foram rebeldes. Vocês murmuraram nas suas tendas e disseram: por que o Senhor nos odeia? Ora, estava dentro. Porque o Senhor nos odeia, porque Ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir. Versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Quando esses 12 voltaram, 10 deles trouxeram más notícias, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então Moisés responde: eu vos disse, não vos espanteis, não temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a esse lugar. Mas nem por isso vocês creram no Senhor vosso Deus. Ora, meus irmãos, nós vemos aqui, nesse texto, circunstâncias externas e circunstâncias internas, interiores. O que são as externas? As crises externas são as circunstanciais. As circunstâncias, o que eles viram? Eles viram gigantes. Puxa, tem gigantes, é um povo bruto, é um povo forte, vai ser difícil. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, são os nossos problemas cotidianos. Problemas financeiros, quem não tem, conflitos familiares, problema de saúde, relacionamento, tantas coisas. São gigantes, são coisas do lado de fora. Existem. Eles estão aí. Quem que nunca teve um problema familiar? Quem que nunca passou por um problema financeiro? Pode ser que não, mas muitos passaram. Quem nunca teve um problema de saúde? Então, nós temos que enfrentar os gigantes. E tem também, eles tiveram lá, e nós temos as crises interiores, que são as existenciais. Medo, incredulidade. Puxa, Deus não nos ama, Deus nos odeia, eu estou com medo, eu não vou conseguir vencer, eu não vou ter força para isso, eu não creio que eu vou conseguir. Então, irmãos, nós vemos que as circunstâncias do povo de Israel impediram que eles entrassem na terra prometida, conquistassem a vitória, não confrontaram. Ora, isso acontece conosco hoje, através dos nossos medos, através da incredulidade, através de não enfrentar os problemas do cotidiano, os problemas do dia a dia. O medo e a incredulidade são os principais, os maiores inimigos das promessas de Deus. E é aí que o inimigo age. Então existem promessas de Deus sobre a tua vida, todos nós temos. Você pode até nunca ter ouvido um profeta falando: eis que o Senhor te diz isso e aquilo. Porém, não depende de um homem ser levantado por Deus para falar isso ou aquilo. As promessas são reais, elas existem. Deus
trouxe-nos à existência com propósito. Nós somos uma igreja com propósitos. Você é igreja, eu sou igreja, eu sou templo do Senhor, você é templo do Senhor. Nós temos propósitos que nós trouxemos dos céus. Deus entregou na nossa vida propósitos. Existem promessas da parte de Deus sobre a nossa vida. Quando eu tenho medo e sou incrédulo, está aqui os inimigos das promessas. E é aqui que o inimigo age. A incredulidade nos leva à desobediência, porque nós passamos a fazer coisas que Deus não quiser. Deus não mandou fazer, não era o plano, o propósito, mas pela incredulidade eu sou levado à desobediência. O que vai resultar a um óbvio derrota. Então nós passamos a ter uma vida de fracasso e derrota. Medo, meus irmãos, medo e incredulidade nos leva à desobediência e a consequente fracasso. É o ciclo da depreciação pessoal. Então, talvez você que está assistindo aqui agora consiga perceber que você vive um ciclo de depreciação pessoal. Puxa, eu não vou conseguir, eu estou com medo. Ai meu Deus, será que alguém não pode me ajudar? Será que alguém não pode vir aqui? Não pode trazer uma palavra? Eu preciso tanto de ajuda. Tal. Você está com medo de enfrentar as circunstâncias da vida. E não precisa ter medo, Deus tem propósitos com você. Então, aí bate aquela incredulidade. Bom, esse ciclo da depreciação pessoal, que destrói nossa autoestima, Satanás faz seus ataques em cima das necessidades e fraquezas humanas nossas. Onde ele ataca? A nossa moral, o nosso emocional e ataca em cima da nossa aridez espiritual. Então, muitas vezes, por N motivos, por estrutura familiar, maneira como nós somos criados, a nossa moral não é tão elevada, não é tão forte, não é tão boa. Então, nós passamos a ter, onde Satanás atua. Agimos na imoralidade, com irresponsabilidade, com desonestidade, com práticas não comuns ao bom senso cristão, ao entendimento cristão, né?